Mulher, sabe o que você tá precisando? Tá precisando de uma conversa aqui entre amigas pra gente colocar o papo em dia, pra gente sentir a vibe uma da outra, perceber o que uma gosta, o que a outra gosta, sem muitos assuntos profundos hoje. Apesar de o Dona de Si ser focado em assuntos muito importantes pro nosso desenvolvimento pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu tô amando atualmente, os meus favoritos do mês, pra gente poder, eu e você, encontrar a nossa tribo. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre os meus favoritos do mês e também pra gente conversar coisas que eu tô amando agora nesse momento, pra gente poder realmente se identificar. Eu falo, eu acho a minha tribo, você também achar a sua tribo. E sabe quando você vai num cafezinho com uma amiga? Inclusive, fiz isso recentemente e a gente conversou sobre hobbies. Claro, a gente falou sobre algumas coisas profundas, assim, sobre alguns traumas, algumas coisas assim, mas a gente também falou sobre as coisas que a gente gosta, sobre as coisas que a gente tá gostando no momento, ou as coisas que a gente quer descobrir. E por isso mesmo, isso me inspirou a trazer um episódio pra vocês, algo mais leve. Vai que você se interessa em fazer alguma coisa parecida, ou começar a desenvolver um hábito, ter alguma coisa que eu tenho aqui na minha lista dos favoritos. E eu vou falar pra vocês que tá de arrasar, tá? Divas compartilham segredos. A primeira coisa da minha lista foi que eu estou viciada, apaixonada em óleo capilar para as pontas do cabelo. Sim. Vocês podem comentar que meu cabelo é lindo, maravilhoso, e sim, muito obrigada. Mas é porque eu também tô cuidando cada vez mais dele, ainda mais porque eu quero deixar ele estilo Rapunzel, que eu tô time Rapunzel agora. E o olhinho que eu tô mais amando é esse daqui da Mandy. Ele é maravilhoso, ele é cheiroso, ele hidrata muito o cabelo, assim, que quando eu passo ele, parece que eu tô com o cabelo hidratado, sem fazer nada. Ele dura horrores pra mim, e sendo que o meu cabelo é longo. Às vezes eu dou mais que 2 pumps, sim, quando eu tô inspirada. Mas 2 pumps já resolve, e ele tem um cheiro. Não sei, um cheiro, uma vibe maravilhosa. Gosto muito desse daqui, é o verde. Mas eu também já testei o rosa, achei gostoso. Acho que tem 4 dessa linha, não tenho certeza se são 4, mas eu gostei do verde e do rosa. Mas o que eu mais amo é o verde, então indico. E focado em cabelo, eu também tô adorando esse leave-in. Esse leave-in, ele encorpa o fio do cabelo, e eu não tô nem brincando. Quando eu quero uma vibe meio assim, nossa, meu cabelo tá encorpado do começo ao fim, eu uso ele. Só que ele, eu descobri com a minha amiga, que eu tenho várias amigas maravilhosas, e cada uma entende de uma coisa, é impressionante. E essa daqui, ela entende super de cabelo, e ela falou que esse leave-in aqui é mais maquiagem. Sabe aqueles produtos que não são de tratamento, são maquiadores? Então ele serve pra encorpar o fio do cabelo, mas não como tratamento. Então eu não tô usando ele como leave-in diário, eu tô usando ele de vez em quando, porque eu acho que ele também pode afetar um pouco a sensibilidade do cabelo. I don't know. Porém, tô adorando. E indico pra vocês esses 2 produtos de cabelo. A próxima coisa da minha lista de favoritos do mês, coisas que eu tô amando, é o blush de Friends. A Rachel, inclusive. Eu tô obcecada, já falei isso no meu último vlog. E eu tô adorando esse blush. Ele é um stick, então ele serve como sombra, batom e também como blush. E ele é maravilhoso, a cor é incrível, eu vou mostrar pra vocês. Gente, quando você tira, fica a cabeça dela. Eu tô adorando isso. E é essa cor aqui. Ela é um tom meio cherry, meio bordeaux, assim, que é uma coisa que eu tô amando muito. Tô adorando essas cores, assim, mint cherry, vinho, vermelho. E nessa pegada, antes de eu falar sobre isso, calma, segura. Eu vou antes falar sobre esse rímel aqui, que eu ganhei de brinde, inclusive. Big Bang. Eu achei que, assim, os meus cílios, eu tenho uma dificuldade de separar eles, porque eles são bastante engruvinhados no outro. E eu acho que apesar desse daqui ser um volumão, que diz aqui, e ser assim, as cerdas, eu acho que ele consegue dar uma separada, porque aqui no final é menorzinho. E eu não sei, gente, eu amei isso aqui, tá? E tá nos meus favoritos do mês, junto com o blush da Rachel. Eu tô obcecada, na verdade, sempre fui, né, na minha vida inteira de maquiagem, mas agora eu tô mais em blushes e rímel. Tô muito. E nessa pegada, igual eu falei pra vocês, né, um blush meio rosado, vermelhado, bordeaux, essas coisas assim, em mim, eu percebi que dá muito certo. Me maquiar é uma das coisas que eu mais amo, e quando eu descubro produtos que dão certo pra minha pele, que dão aquele ar de, meu Deus, você está maravilhosa, é uma coisa que eu não desprezo em nenhum dos meus dias. Eu acho essencial quando eu me sinto bem comigo mesma. Então eu não sei vocês, se vocês são do mundo da maquiagem ou não, mas eu indico que vocês testem blushes e se descobrem
descubram. E aí você pode perguntar, como assim se descubram? Aí que vai a terceira coisa da minha lista de favoritos do mês. Eu estou obcecada e, na verdade, eu já descobri a minha paleta de cores. Eu comecei a querer entender mais sobre minha paleta de cores quando eu quis remodelar o meu guarda-roupa. Sim, eu tô numa transição de estilo e eu sinto que eu tô cada vez mais entendendo o meu estilo, as minhas cores. E quando eu descobri a minha paleta de cores, tudo mudou. O mundo se abriu. O mundo novo se abriu. E, eu não sei se vocês percebem, mas a minha paleta de cores tem a ver com cores vibrantes e também cores mais fechadas, né? Então, é um vermelho, mas às vezes é um vermelho mais escuro. É um azul, mas é um azul marinho. Só que a minha paleta também comporta algumas cores mais vibrantes. Por exemplo, esse vermelho fica excelente em mim também. Azul também fica bom. O preto fica excelente. Ou seja, várias cores com tons mais fechados fica bom em mim. Porque eu descobri que a minha paleta chama Inverno Profundo. Ou seja, são cores mais frias, mas elas também atendem e suportam alto contraste. Então eu consigo ficar bem com um vermelho mais vivo, como vocês podem ver. Mas se eu colocar um vinho, se eu colocar um azul marinho, se eu colocar um preto, se eu colocar um branco white mesmo, eu fico maravilhosa, esplêndida. E isso tem me ajudado muito, não só com roupas, mas também com as maquiagens, como eu falei. Eu recomendo pra vocês que vocês consigam descobrir a paleta de vocês. Eu consegui muito mais através de experiências, de perceber quais cores ficam boas em mim, mas eu também dei uma pesquisada na internet, né, com as inteligências artificiais, o famoso chatinho. Eu não fui em alguém especialista, então eu não tenho como dizer 100% que essa é realmente a minha paleta, mas baseado nas minhas experiências e naquilo que eu pesquisei bastante também com o chat, a gente chegou na mesma conclusão. E isso mudou completamente como eu me visto, assim, não necessariamente em estilo, mas de cores mesmo. E você percebe que você se sente melhor, mais valorizada, que seu rosto realmente brilha mais quando você tá de acordo com a sua paleta. A próxima coisa da minha lista de favoritos do mês, ou coisas que eu tô amando, é fazer os meus looks. Ou seja, eu tô amando criar os meus looks de acordo com os meus dias. Dá um ânimo a mais você realmente se dedicar um pouco do seu tempo pra você realmente se colocar pro dia de acordo com aquilo que você quer transparecer naquele dia. Então pode ser que hoje você queira, por exemplo, usar um vermelho, ou talvez você queira usar uma saia, você queira usar uma bota. Outra coisa que também compõe looks, né, a maquiagem e também acessórios. Então virou realmente uma parte do meu dia que eu me dedico e que eu adoro, que é a parte de você realmente se arrumar pro dia. Não importa se você trabalha home office ou não, mas de você colocar a sua personalidade pra jogo. E é muito legal porque eu vejo que cada dia eu tô de um jeito e todos os dias eu gosto daquilo que eu tô vestindo, gosto de mim, gosto de me dedicar a esse tempo pra realmente eu ver quais acessórios eu quero usar naquele dia, qual é a roupa que eu quero que combine com qual roupa. E aí eu vou montando looks e é muito legal porque cada look que eu monto parece que, nossa, eu não sabia que esse look existia. Eu acho que quando a gente se dedica tempo em alguma coisa que a gente gosta, a gente começa a criar coisas que a gente nem imaginava que existiam dentro do nosso guarda-roupa. E isso é muito interessante porque também a gente percebe que a gente não precisa de tanta roupa assim, a gente só precisa das roupas que conversem entre si. Então tá sendo um diferencial muito grande assim de me arrumar pro dia mesmo, pensando em me satisfazer, sabe? É tão gratificante, é como se fosse uma criação mesmo. Eu tô adorando criar looks novos. Por exemplo, esse look que eu tô aqui, eu não tinha usado antes, assim, a combinação dele. Tô com uma saia marrom, lindíssima. Então eu sinto que eu tô adorando essa nova fase de me encontrar mais nos meus looks. Tenho ouvido mais, adorei sua saia, que look estiloso. E isso meio que é mais do que só o look em si. Eu não sei, pra mim é quase que uma aura mesmo. E as pessoas conseguem sentir isso, a sua energia, através das roupas que você tá usando. E isso tem me feito muito feliz. Então, com certeza tá nos meus favoritos do mês. E eu recomendo que vocês façam isso pra vocês, que vocês comecem a dar mais atenção pros looks que vocês estão usando, descobrir a paleta de vocês, enfim, se maquiar, essa coisa bem girly, né? Porque, gente, é tão gostoso a gente ter tempo pra gente, a gente vai se criando mais, sabe? Se amando mais também. Próxima coisa da minha lista de favoritos do mês que eu estou obcecada nesse momento é creme de mãos. Sim, eu tô adorando usar creme de mãos. Creme no geral, né? Pode ser de corpo também, mas de mão, porque de mão é uma coisa que eu uso muito minhas mãos, né? Pra lavar louça, pra fazer as minhas coisas, pra trabalhar. E aí vira e mexe eu percebo que a minha mão tá um pouco ressecada. E eu tô adorando creme de mãos. Além de que você, sabe, toda hora que você rela assim em você, né, que eu sou uma pessoa muito de mexer com a mão. Então eu mexo com a mão no cabelo, eu mexo com a mão no meu nariz. E tá com um cheiro gostoso é a melhor coisa que existe. E agora eu estou apaixonada nesse aqui. Ganhei de presente. Gente, o quê? Por que criaram isso? Agora eu vou ter que comprar sempre. E é muito bom, muito cheiroso. Vou passar agora, inclusive, porque o vício é grande.
Gente, é muito gostoso. E dá até pra fazer uma massagenzinha, que agora eu tô cheio de anéis. Também é uma grande obsessão. Eu amo anéis, sempre amei. Eu gosto às vezes, tem dia que eu uso menos, tem dia que eu uso mais, mas dá uma vibe diferente, né? Eu amo. Mas enfim, entrei aqui numa sublista do nada, mas eu tô amando creme de mãos. Creme de corpo também. Eu tô querendo muito comprar o Lily, porque agora eu comprei perfumes, que também vou falar já como outro tópico da minha lista de favoritos do mês. Eu tô apaixonada em perfumes. Conheci uma amiga nova recentemente e toda vez quando ela fala sobre perfumes, eu fico assim, conte-me mais. Eu não era muito ligada em perfumes, claro que eu sempre gostei de me sentir cheirosa, mas eu nunca percebi, tipo, quais são as notas, quais são os tipos de perfume, quais são os aromas e etc. É aroma que fala? Só pra você ver que eu não entendo direito, mas eu tô por dentro, tô entrando. E assim, conversando com ela, eu descobri que eu gosto de floral, mas também tem cítrico, tem mais doce. Enfim, é um mundo totalmente diferente. Tem as notas de saída, as notas do coração do perfume. É uma parada assim que você fica... Você leva um tempo pra entender praticamente tudo. E ela foi me explicando também que também tem os tamanhos das moléculas. E baseado nos tamanhos das moléculas, eles conseguem fazer o corpo do perfume. Vocês têm noção? Não é simplesmente usar um perfume, é você usar um negócio que as pessoas usaram de pura inteligência química, olfativa. Ih, eu não sei falar olfativa. Pra você usar, gente, é uma coisa assim que eu tô apaixonada. E eu tô querendo comprar só perfumes, né? Porque eu descobri que a fragrância dura bem mais do que os de toilette. Também usaria, mas assim, eu quero o Eau Parfum do não sei o que lá, que eu sou chique, entendeu? Agora eu tô com 2, mas o meu favorito que eu comprei recentemente é o Lily. Gente, eu tô apaixonada nesse perfume, vocês não estão entendendo. Eu não sei, ele sempre existiu, as pessoas sempre falaram dele, só que eu não sei, acho que nunca passou pela minha cabeça eu usar, eu provar. Depois que eu provei, não tem como. Aí eu comprei o bendito do Lily, porque assim, eu estou apaixonada. Ele é maravilhoso, acho que é lírio branco, voltando, né, um pouco dos cremes. Agora eu quero o creme dele, porque eu não tenho o creme ainda. Imagina passar o creme e depois o perfume, igual. Gente, isso aí é a supremacia da beleza, do cheiro bom, da riqueza, entendeu? E eu quero muito conversar com ela novamente sobre mais perfumes, mais coisas assim, porque eu adoro saber coisas novas sobre vários assuntos. E são assuntos que às vezes você pensa assim, não é nada demais. Mas, gente, pro repertório da sua vida, é interessante você saber sobre perfumes. Tanto pra você saber o seu gosto, como saber o gosto das outras pessoas. Às vezes você consegue dar mais perfumes bons pras outras pessoas de acordo com o que elas gostam, depois de descobrir mais sobre os perfumes. E outra coisa que eu também descobri é a projeção. Eu gosto, tá? Mas tem gente que não gosta. Mas eu gosto daqueles perfumes que você passa e você faz rastro. Porque eu sou chique, dona de mim mesma. Dona de si, como esse podcast. Então eu gosto daquela sensação de alguém falar, nossa, que mulher cheirosa que passou por aqui. Eu gosto. Tem gente que é mais discreta, não gosta, né? Mas eu gosto e eu descobri que isso chama projeção. Então, toda vez quando você procurar um perfume, além de você saber o cheiro de fato, né? Se é floral, se é cítrico, se é doce, você consegue também analisar a projeção desse perfume. Se ela for moderada pra alta, ela faz esse rastro. Agora, se ela for leve, ela não faz esse rastro. Então, eu achei muito interessante esse estudo de perfume, porque é muito mais do que só um cheiro. É descobrir aquilo que você quer despertar em você e nas outras pessoas. E eu estou obcecada. Próximo item dos meus favoritos do mês, ou coisas que eu tô amando, é participar de clubes do livro. Agora eu tô atualmente participando de 2 clubes do livro. Meu Deus, eu tô literalmente amando. Eu conheci tantas mulheres incríveis, tantas mulheres assim que eu não conheceria, e tendo conversas e lendo as conversas delas, assim, é muito divertido. Todos os 2 grupos que eu entrei, assim, são pessoas que dá pra ver que são pessoas amáveis, assim, são pessoas que dá vontade de estar lá junto com elas, lendo os livros. E eu tô também lendo livros que eu não leria se não fosse o clube do livro. E eu tô gostando, porque às vezes a gente se prende em ler somente aquilo que a gente acha que gostaria, mas a gente pode se surpreender. Fora que eu sinto que, por eu trabalhar home office e também ser uma pessoa muito seletiva em relação a amizades, eu acho que eu deixei muito o meu lado social um pouco de fora da minha vida. E eu tô resgatando isso, só que eu quero resgatar não sendo amiga de qualquer pessoa assim que eu encontro na rua e falo, ai, bora ser minha amiga? Não é assim também. Mas eu tô identificando quais são os grupos que fazem parte da minha vibe, assim, como a gente tá conversando aqui pra você encontrar sua tribo. Eu sinto que
que é isso que eu venho entendendo. Quais são os lugares que eu gostaria de estar, quais são os ambientes que eu gostaria de participar. E com certeza estar em um clube do livro, pra mim, é algo que faz total diferença na minha semana ou no meu mês. Eu gosto muito de tudo. Até as conversas banais que a gente tem lá edificam o meu dia, assim. Então, eu me sinto muito grata por participar de clubes do livro. E se você nunca participou, participe pelo menos de um clube pra você ver que vai fazer diferença na sua vida. Você se sente mais em uma comunidade mesmo. E acho que ler livros é a coisa mais incrível do mundo. E conversar com mulheres sobre livros... Para, né? Você tá me chamando pro paraíso. E nessa pegada, eu também tô apaixonada em livros, gente. Eu sempre gostei de livros, mas eu acho que cada vez mais eu descubro a minha paixão de falar sobre livros, ler livros. Inclusive, também vai fazer cada vez parte dos meus conteúdos. Então, se você gosta de livro, continue aqui também no meu canal de vlogs, Tainã Brandão. Porque, assim, realmente eu estou apaixonada. Quero fazer vlogs de leitura, quero ler livros, quero falar sobre livros. É uma coisa que eu tô realmente me descobrindo e sempre gostei, mas eu acho que eu tô me dedicando a falar mais sobre e também buscando não necessariamente ser uma criadora de conteúdo somente de livros, né? Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito eclética, mas com certeza tá no meu tópico coisas favoritas que eu amo. E falando sobre livros, Kindle. Gente, para, né? Não, para. Ter o Kindle pra mim foi um dos presentes mais incríveis que eu já ganhei em toda a minha vida. Inclusive, vou até mostrar aqui meu Kindle. O meu é o Paperwhite, 12ª geração, com essa capinha aqui de Noite Estrelada do Van Gogh. Eu já tô doida pra comprar outras capinhas, mas eu tô dando uma segurada, porque senão eu vou querer sempre comprar coisas pra esse Kindle, gente. Eu tô apaixonada em ter o Kindle. Pra mim é uma elegância, né? Não só o livro físico. O livro físico é um charme, com certeza. Mas, fala assim, se o Kindle não tem o seu valor, sabe? Você tá aqui, assim, de boa, lendo seu livro. Para. Não, gente, tô apaixonada. E ler livros, assim, de modo geral, é uma coisa que me volta pro centro também. Faz eu perceber que a minha vida não é só aquele mar de a minha vida que importa, eu no centro. Você sai um pouco do seu mundo pra você perceber coisas que estão além dele. Eu acho que depois que comecei a ler mais livros, meus problemas diminuíram de tamanho, por incrível que pareça. E não porque eu fugi da realidade e fui ler livros, mas porque dentro dos livros, né, de muitos livros que eu leio, eu percebo coisas que estão conectadas com coisas que eu preciso aprender para aquele momento que eu tô vivendo. E eu gosto muito de livros assim, né? Inclusive indiquei no episódio passado um livro que eu achei um dos melhores livros do meu ano. Mas para terminar esse tópico, eu vou falar os meus favoritos desse mês. O meu livro favorito desse mês foi Cafés e Lendas, que eu tô acabando. É um livro sobre uma orc. Assim, gente, genial, tá? Eu acho que é a leitura super fluida, super legal, super aconchegante. Fala muito sobre a história dela ser uma orc mercenária que lutava e vivia a vida assim, através de lutas, e que ela desistiu de lutar pra fazer nada mais, nada menos que uma cafeteria em uma cidade que ela não conhecia, em um lugar onde as pessoas nem sabem o que é café. Então é uma aventura de empreendedorismo novo, de se arriscar pro novo, de mudar realmente aquilo que você achava que seria toda a sua vida pra um outro lugar e conhecer novas pessoas, e interagir e ter problemas e ter vitórias em outras coisas que você nem sabia que era possível. E assim, tá sendo uma leitura incrível. Acho que falta só alguns capítulos pra eu acabar. Então eu indico muito esse livro como favorito do mês, se é que é pra ter um livro de favorito do mês. O próximo tópico, inclusive, vou beber enquanto falo sobre ele. São chás. Eu descobri que eu sou uma querida do chá. Eu amo chás. Só que eu achava que era uma coisa de momento, que iria passar e que eu não iria mais ficar pensando em chás e querendo chás e descobrindo sobre chás. Só que isso foi um engano meu. Na verdade, faz parte da minha identidade chás. Eu adoro chás, principalmente de hortelã, porque eu sinto que de hortelã a minha avó fazia. Com muito açúcar ela fazia. Mas eu tenho uma memória afetiva de chá de hortelã. E ele se tornou pra mim o meu favorito, fora que eu descobri que chá de hortelã ajuda muito em questões de alterações hormonais na pele. Então eu tenho bastante, ou tinha. Vamos falar tinha, vai saindo em nome do Senhor. Claro que o hormonal é uma coisa, né, de ciclo, mas eu tô cuidando também, junto com a minha esteticista, e também me ajuda bastante tomar bastante chá de hortelã. E assim, não tenho o que dizer, chá de hortelã, não só de hortelã, né, tem outros sabores que eu também gosto, mas o meu favorito é de hortelã. Estou bebendo, inclusive, agora, tá vendo, tem até uma folha de hortelã. Muito fofinho. Tem gente que acha chá meio, tipo, sem graça. É porque você não sabe fazer. Aquelas protetoras do chá. Chá de hortelã
erva doce, capim-cidreira, eu nunca tomei, mas uma amiga disse que era muito gostoso, estou a fim de tomar. São coisas que fazem parte de alguém que tem um paladar refinado, entendeu? Uma coisa diferenciada. E eu amo, eu acho que ajuda muito também você estar mais hidratada, fora que também ervas, de modo geral, são muito boas pro nosso organismo. E eu estou cada vez mais na minha era fitness, né? Uma vibe mais natureza. Pra mim, chás faz total parte dos meus favoritos de coisas que eu tô amando e coisas que eu vou amar pro resto da minha vida, porque eu amo um chá. Enfim. Como próxima coisa da minha lista de favoritos, vamos falar de série. Eu estou viciada, apaixonada, amando a série Avatar. E não aquela live action. A série Avatar, o desenho mesmo, original, se tornou a minha série conforto junto com o meu noivo. A gente fica assistindo quase todas as noites antes de dormir. É uma série de tantos aprendizados que eu, sinceramente, pego alguns episódios e falo assim, eu vou pegar esse episódio e assistir de novo, fazer um episódio sobre isso, porque é muito bom. E também tem um episódio que eu tô pra assistir de novo, eu até marquei o episódio, porque eu quero assistir de novo, que é o episódio dos chakras. Porque o cara literalmente ensina o que é cada chakra, que são 7 chakras, e ele explica meio como você desbloqueia ele e por que ele tá bloqueado. Por exemplo, o chakra raiz, ele tá bloqueado por conta do medo. Então, o que você tem medo? Se você desapegar desse medo e conseguir trabalhar nesse medo, você consegue desbloquear esse chakra e ir para os demais chakras. E é muito interessante, fala exatamente isso sobre o fluxo energético. Eu acredito nisso, né? Pra quem não acredita aí, tudo bem. Continua aqui e tá tudo certo. Mas eu tô apaixonada, quero entender mais sobre. Eu sempre gostei de entender sobre os chakras e eu acho que eu tô cada vez mais na minha jornada espiritual, entendendo o quão é importante a gente valorizar e desbloquear os chakras pra gente poder viver a nossa vida mais tranquila, mais em paz, mais alinhados, assim. E liberar também, né? O medo, a culpa, a vergonha. Tem várias coisas. O apego também no mundo material. Tudo que impede a gente de fluir de acordo com a nossa essência e no amor natural da vida, da gente estar experienciando isso aqui com mais leveza, sem tantas densidades no corpo que acontece através da experiência humana. Tá tudo bem, mas é necessário liberar. Enfim, não vou falar muito sobre isso, mas pra dizer pra vocês que essa série tá sendo, assim, muito incrível em aprendizados, em superação, em buscar ter coragem de viver a própria jornada e de entender que vai ter as adversidades, que a gente vai ter que lidar com elas e aprender a passar por elas. Eu gosto muito de séries que, além de ser aquela série que você vai gostar de ver o que acontece, eu gosto daquelas coisas que sempre tem uma lição por trás, aquele por que aconteceu isso, o que você pode usar na sua vida. E tem umas frases, principalmente do tio do Zuko, que é o cara do chá. Cara, isso tem muito a ver. Umas frases que ele fala sobre a vida, que eu falo assim, cara, você é um mito, sinceramente. Podem falar o que for, mas eu adoro o tio do Zuko, que eu esqueci o nome dele. Ele é muito demais. Obrigada por existir, mesmo que em desenho. Vocês têm essa também? Eu tenho essa. Mesmo que seja em desenho, mesmo que supostamente não existiria, existe no desenho. Então, pra mim, essa pessoa existe. Mesmo que seja no desenho, faz sentido? Igual os livros, né? Aquele personagem existe, não é porque a pessoa criou que não existe. E aí, ela se torna uma pessoa. Pra mim. Já nesse caminho de séries, também recomendo que vocês assistam uma trilogia. Sim, eu vou ter que indicar isso, gente, porque é bom. Sim, eu fui influenciada pelo Gabriel, ele é nerd, e a gente é nerd junto, muitas das vezes eu tenho um lado nerd, e a gente assistiu Hobbit. Também porque recentemente lançou em Magic the Gathering Hobbit, que são jogos de carta, pra quem não conhece. E aí ele ficou, vamos assistir Hobbit, vamos assistir Hobbit. E eu falei, vamos assistir Hobbit. E a gente assistiu Hobbit. Claro que demorou 30 anos pra gente assistir um filme, porque cada filme tem 3 horas. E eu amei o Bilbo, amei tudo, o Gandalf, que é o mago. Gente, amei, maravilhoso, o filme é bem legal. Claro que tem bastante guerra, então pra quem não curte muito, eu já não curto muito, mas quando tem um motivo, assim, maior do que só guerra por guerra, eu acho que fica interessante. Tudo bem que no final você fica pensando, gente, por que vocês estão guerreando? Mas é uma luta entre quase que bem e o mal, assim, digamos assim, em questão de a guerra que vai se tornar a principal, né, que tem o Sauron lá, que é o coisa em pessoa, assim, realmente nem em pessoa, né, porque ele nem consegue voltar. Tem uma história de que mataram ele, aí ele retornou de novo, ou seja, o coisa ruim, gente, ele tenta retornar, ele tem força também, mas as coisas boas sempre superam
o mal. Eu gosto de pensar assim. O filme passa sobre a história deles indo até a montanha, que eles querem retornar ao reino deles. Tem também o dragão, o Smaug, enfim, muito legal, muito bem nerdzinha. E essas são as minhas indicações de séries e filmes do momento, até porque pra assistir esse filme, né, essa trilogia, já foi 9 horas da minha vida no mês inteiro, então então não tive muito tempo, e também eu não sou, pra ser sincera, a pessoa de assistir muita série, muito filme, eu gosto mais de ler livros. Intelectual ela, não gente, não tem nada a ver, é só um gosto pessoal mesmo, eu não sei, eu acho que às vezes eu não me prendo tanto, então se vocês tiverem indicações de outras coisas, outras nerdices, ou outros filmes e séries, ou livros, ou enfim, tudo, perfume, blush, todas as coisas que vocês possam e queiram indicar. Vou ficar muito feliz da gente compartilhar as nossas coisinhas juntas pra gente recrutar a nossa tribo. E pra finalizar a minha lista de favoritos, eu juro pra vocês que tá acabando. Eu pensei que ia ser um episódio curto, mas gente, eu vou falando sobre cada tema, é impressionante, né? Eu nasci pra ser podcaster mesmo, porque olha, menina, como fala. Inclusive, eu queria saber depois se vocês querem episódios mais curtos ou mais longos, se vocês topam sempre ser de 50 minutos a 1 hora, ou se vocês preferem de 20, 30 minutos, 40 no máximo. E aí eu vou tentar fechar minha matraca se vocês preferirem menos tempo. Mas eu sei que pra podcast vocês preferem também muitas vezes longo, né? Pra fazer companhia pra vocês numa manhã de quinta-feira, não é verdade? Bom, minha próxima coisa que eu estou favoritando nesse mês e que eu estou amando no momento é quibe. Eu amo quibe, sempre amei, até quibe cru, gosto muito de comida árabe, mas ultimamente a gente tem feito quibe em casa, a gente tem comprado a massa, pegado a carne, feito no formato, e agora a gente fez com hortelã. Sim, água na boca, só de falar. Com hortelã, e a gente fez com requeijão light por dentro. Coisa mais deliciosa do planeta. A gente tá fazendo assim e tá sendo uma delícia. Recomendo quibe na veia de vocês. A penúltima coisa favorita do meu mês, que eu tô amando, na verdade nem só do meu mês, da minha vida, é unhas. Eu sempre amei unhas, sou apaixonada em unhas, então eu sempre fiz minhas unhas, só que eu gosto de unha grande. Não vem com unha pequena pra cima de mim não, porque eu não curto. Eu gosto muito nas pessoas, não acho que é algo feio, só que pra mim, gente, tem que ser unha grande, tem que ter uma coisa assim, ó. Uma coisa grande, uma coisa pontuda. Só que eu parei de fazer unha de gel por um tempo. Não sei se eu vou voltar, tô pensando ainda. Eu tentei fazer unha de gel em casa, me decepcionei várias vezes, ou seja, eu preciso treinar mais ainda. Assim, até que fica bom, mas não é a mesma coisa de salão, daí eu me sinto frustrada. É aquela coisa do iniciante. E aí eu resolvi o quê? Apelar para unhas postiças. E por que não eu fiz isso antes? Gente, unha postiça é uma coisa que é muito mais prático. E tem umas unhas postiças hoje em dia, que você vai no centro da vida aí, que são maravilhosas. São lindas, lindas, lindas. Inclusive essa que eu tô, não posso sair daqui porque meu gato tá me fazendo de apoio, então eu vou usar essa mão aqui. Essa aqui que eu tô é uma unha postiça, você acredita? Não, porque é super natural, super linda, maravilhosa. Já com esse formato arredondado, que é o formato que eu gosto. Na verdade, eu gosto de todos, mas o que eu ando mais gostando e, assim, que eu uso mais sempre, desde quando eu tive unha de gel, é o amendoado, ovalado, que é essa pontinha, assim, redonda, né? Porque é bem mais fácil de não quebrar ou sair a unha no meio de você fazendo qualquer coisa. Tá durando super, acho que uns 7 dias que eu tô com essa unha e até agora não saiu nenhuma, ou seja, um ícone. E eu amo unhas, eu acho que traz uma vibe também muito de estou pronto pro dia, sou empoderada, dona de mim mesma, e também uma questão de personalidade também pra mim. Eu acho que faz parte da minha personalidade ter unhas, e quando você se sente bem com as unhas feitas, do pé, da mão, eu acho que traz uma outra sensação pra sua vida. Você se sente mais meio que pronta pra vida, assim. Então eu gosto muito de unhas postiças, unhas decoradas, unhas com glitter, unha pode ser só uma cor só, mas unhas. Quando alguém tem a unha bem feita, pra mim você está maravilhosa, está linda, icônica, maravilhosa, e eu vou amar ser sua amiga. E por último dessa lista dos meus favoritos do mês, ou de coisas que eu tô amando ou tenho amado durante toda esse ano, pra ser sincera, não só desse mês, que eu falei várias coisas que eu tô amando faz vários meses, e uma coisa que eu coloquei só pra título de curiosidade também pra vocês saberem mais sobre mim, sobre os meus gostos, é gatos. Sim, na verdade, desde sempre eu gostei muito de animais. Só que eu só tive cachorros na minha vida. Só que depois que minha cachorra Molly faleceu, uma poodle maravilhosa, perfeita. Não vou falar sobre isso, senão eu vou chorar. Não, brincadeira, eu já tô bem. Faz 3 anos, esse ano que ela faleceu. Então eu já aprendi a lidar com a perda dela, mas foi muito difícil. Então eu decidi que eu não teria cachorros. Na verdade, que eu não teria nada. Só que, de repente, uma coisa no meu coração, gente, eu não sei o que aconteceu. Tem até vlog sobre
sobre isso, porque foi uma coisa muito do nada, eu tive uma vontade de ter um gato. Eu comecei a ter tanto essa vontade de ter um gato, e eu falei, eu preciso adotar um gato. E eu falei, eu vou adotar um gato, não me interessa, não importa o que aconteça, não sei como eu vou lidar, não sei, nunca tive gato, não sei como eles são, não sei a personalidade de um gato, mas eu vou adotar um gato. E eu adotei um gato, que é esse aqui que vocês percebem, né? Que ele tá aqui, tranquilo na dele. E depois que eu adotei um gato, a minha vida mudou completamente pra melhor, assim. Eu amo gatos e eu acho que agora faz parte um pouco da minha personalidade ter um gato, inclusive o meu gato específico. Claro que daqui a pouco eu vou querer mais gatos, porque eu sou assim. Eu tenho certeza que isso vai acontecer em algum momento. Eu só tô esperando ter mais espaço também, mas eu vira e mexe, adoro ir pra Minas, na casa da minha cunhada, porque lá tem 6 gatos, então eu fico abraçando, apertando todos. Também na casa da minha mãe tem 3 bolotas lá. Nossa, maravilhosos. Coisa mais linda da minha vida, eu amo muito. Então eu tô rodeada de gatos, assim. Então eu me sinto muito bem feliz que todas as partes da minha família têm gatos e eu tenho gato. Então hoje em dia, gato faz parte de mim. Pra mim não existe a possibilidade de eu não ter um gato e de eu não amar gatos. E agora eu acho que isso infiltrou de uma maneira na minha personalidade, porque eu adoro roupas de gato. Então eu tenho várias blusas de gato. Tem uma blusa também escrito miau, 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 miau. Que eu acho um ícone. E vou tirar meu nenê calabrese daqui pra mostrar pra vocês o quanto eu amo gatos. Que isso realmente faz parte de mim. Eu comprei adesivos pra colar sempre no meu planner. Uma coisa que eu gosto muito é de me organizar. E aí, no meu planner, eu gosto de colocar adesivos. Porque eu falo, a vida já é séria demais, né? Então a gente tem que ter uns adesivos. Vou mostrar pra vocês os meus adesivos. Um é de Friends, né? Que eu ganhei. E esse daqui são os adesivos que eu tenho atualmente. Gente, por favor. É só gato. É só gato. Só tem vários gatos. Olha que coisa fofa esse gato. Vou mostrar. É, todos fofos, né? Mas... olha isso aqui. Não. Para, né? Olha isso aqui. Sabe? Não tem como. Olha esse aqui. Agora vai ficar mostrando 300 adesivos dela, né? Deixa ela com os adesivos dela, hein? E agora eu sou apaixonada em gatos. Então... eu sou apaixonada no gato de todas as pessoas, sou apaixonada no meu gato, sou apaixonada em gatos de adesivo, sou apaixonada em todos os gatos que eu tenho. Aqui também tenho as minhas coisinhas, né? Vou mostrar pra vocês. E olha aqui, é tudo cheio de gato, gente. Aqui minha carta de Magic de gato, que eu vou fazer um deck de gato. Qualquer coisa de gato que você me der, eu vou gostar, porque eu sou gateira. Eu sou gateira, assumida, e eu coloquei isso como favoritos do mês, ou coisas que eu tô amando pra falar pra vocês. Eu amo gatos. É uma coisa que faz parte de mim, assim, eu amo, acho que me despertou uma paixão que eu não sabia que existia. E depois que eu fui percebendo como que era conviver também com gato, eu acho que isso foi se alastrando mais ainda. É claro que cada gato tem sua personalidade, mas o Sushi, que é o meu gato, né? Ele é muito fofinho, muito fofura da minha vida. Gente, olha isso aqui, não tem como. Não, fala sério. Fala sério. Fofura. Mas enfim, tudo isso pra mostrar um pouco das coisas que eu mais gosto, que eu tenho gostado no momento, pra também compartilhar algumas coisas que talvez vocês gostariam de fazer, ter e realmente se apreciar mais por. E pra finalizar esse episódio maravilhoso, vamos para o ponto alto e o ponto baixo da minha semana? Galerinha de todo o Brasil. O meu ponto alto da semana é que eu tive uma noite de jogos que vai ficar marcada por toda a eternidade na minha vida. Tudo começou quando a gente combinou com os amigos que a gente faria uma noite de jogos aqui em casa. Aí beleza, a gente tem alguns jogos, a gente tem Jenga, a gente tem Lume, a gente tem Cup, que é o jogo que fez o Bafafá também. E a gente falou, são jogos que dá pra jogar em grupo, então convidou as pessoas e falou, vamos jogar. Também aqui em casa tem um lugar específico que a gente reservou pra gente ter o espaço pra convidá-los, né? E lá também tem bilhar, então a gente também jogou sinuca, a gente jogou Jenga, a gente jogou esse jogo Lume, a gente jogou Cup, e Cup a gente jogou várias vezes, que é um jogo muito engraçado de blefe e de influências. Então, se você fala que é uma coisa, mas você não é, e se a pessoa desconfiar, você pode perder a sua carta. Se você perder as 2 influências que você tem, você sai do jogo. E quem ficar por último é quem ganha. Então, assim, é muito legal, porque tem muito blefe, ou muito, tipo assim, você não é quem você pensa que é. E às vezes a pessoa é, e aí você, se ferra. Então, é muito legal, e a gente ficou a noite inteira. E a noite foi indo, aí a gente comeu pizza, conversou, tudo mais. E, gente, a noite não acabava a empolgação. A gente ficou, literalmente, até 5 horas da manhã jogando. Ou seja, a gente não dormiu. A gente virou a noite jogando jogos. E mais pra noite, a gente começou a falar assim, cansamos desses jogos que a gente tava jogando. E a gente falou, vamos jogar mímica. Gente, foi a melhor coisa que a gente inventou. Juro.
Foi a melhor coisa que a gente... Foi muito engraçado. A gente jogou mímica, a gente se dividiu em times e foi muito engraçado. Até que chegou 5 horas da manhã, a gente falou, a gente não pode ficar mais aqui. Então a gente pensou, então por que não ver o nascer do sol enquanto a gente joga mímica? Pois a gente foi, eu não sei de que maneira a gente aceitou essa ideia conjunta e a gente foi. A gente foi num lugar aqui da minha cidade, viu o nascer do sol e a gente ficou rindo, a gente ficou jogando mímica até umas 8 horas da manhã, sem brincadeira. Aí a gente voltou aqui pra minha casa e aí a gente tomou café juntos. Então assim, foi não só uma noite de jogos, foi uma virada de jogos, assim, foi uma coisa icônica. Eu falei assim, gente, quem é jovem, aproveite, faça isso uma vez na vida, porque quem não é jovem, não dá. Eu com 27 anos, nos auges dos meus 27 anos, meus 20 e tantos, né, que eu falo assim, que eu não sou velha, mas também não sou jovem. Eu me senti depois totalmente desregulada, tá? Estou me recuperando, mas assim, foi meu ponto alto da semana, porque foi muito engraçado, muito divertido. Sabe quando você deixa a espontaneidade, deixar levar aquele momento? Foi exatamente o que aconteceu e eu senti que tava todo mundo empolgado, todo mundo precisando também da energia um do outro, então foi muito divertido, muito legal, foi muito revigorante estar com pessoas assim que a gente se sente bem com. Muito diferente pra mim, tipo, eu nunca tinha tido uma noite de jogos que eu fui ver o nascer do sol jogando mímica. Então são coisas que a gente experiencia na vida. Não sei se eu repetirei isso mais algum dia na minha vida, mas fica a experiência que foi divertido, foi legal. Recomendo que façam, e principalmente se você for mais jovem, tá? Se você for mais velho, só acha a ideia legal, faz uma noite de jogos até umas 10 horas, que tá tudo bem. E o meu ponto baixo da semana é que eu estou com uma afta horrorosa na minha boca e eu odeio ficar com afta, porque primeiro, porque eu trabalho com comunicação e segundo que, gente, eu sou falante, eu não gosto de ter uma afta na minha boca que fica machucando, então tá machucando a minha boca. Eu tô até falando aqui, por favor, deixa o seu like, tá? Agradeça, porque essa afta tá doendo e eu tô continuando a falar pra ter episódio pra vocês. E também, fora esse ponto baixo, também eu tô com o intestino totalmente, assim, não posso comer nenhuma besteira. Se eu comer doce, já era. Eu vou ter que ir ao banheiro. Mas enfim, foram esses meus pontos baixinhos da semana. Coisas mais físicas, graças a Deus, nada demais, nada muito emocional, nada muito tristonho demais. Enfim, tô muito feliz de ter gravado mais um episódio pra vocês. Hoje o episódio foi muito mais tranquilo, muito mais leve pra vocês saberem mais sobre as coisas que eu tô gostando no momento, pra gente compartilhar nossos gostos. E se tudo até agora fez algum sentido pra você, se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal Dona de Si e também no Spotify, já me segue também aqui, ativa o sininho de notificações que vai ficar verde quando você ativar. E além disso, eu peço que você compartilhe esse episódio com quem você acredita que merece ouvir essa mensagem sobre os nossos gostos, pra gente recrutar a nossa tribo, não é verdade? E também se sentir por dentro de coisas novas. Talvez você não tenha parado pra pensar que quibe com requeijão é uma coisa que vale a pena provar. Pois vale. Vá por mim que vale. Então, por favor, compartilhe o episódio. Além da gente poder aumentar cada vez mais e mais a nossa comunidade, também para crescer aqui nas paradas do Spotify Brasil e nosso podcast ir às alturas, que é o lugar que ele merece. E, inclusive, avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece, que no caso vocês sabem que são 5. Além dos recados finais sobre o podcast, minhas redes sociais, @TaiBrandR no Instagram. Também tô no meu canal de vlogs, @TaiBrandR, ou meu nome, Tainan Brandão, e também estou, tanto no YouTube quanto no Spotify, com o meu podcast Dona de Si. Então, por favor, me siga em todas as plataformas pra gente sempre estar juntos, eu e você. E minhas divas, donas de si maravilhosas, estamos ao fim desse episódio. Eu gostaria de agradecer demais a audiência de todos vocês, dizer que vencemos mais uma semana com esse episódio mais tranquilo, mas que eu acho que foi um episódio tão divertido de gravar, eu adorei gravar ele, inclusive me falem se vocês gostaram também. Mas em breve, que vocês sabem que eu gosto de cutucá-las, de conversar sobre coisas profundas, eu volto pra conversar sobre coisas que estão passando pela minha cabeça, sobre vários temas. Inclusive, se vocês quiserem deixar temas aqui, sugestões de coisas que vocês querem conversar sobre, eu agradeço e falo com vocês na quinta que vem. Até a próxima conversa, tá bom?